Meus amados, há uma parábola do Senhor Jesus em Lucas, capítulo 12, versículo a partir do 15, a partir do 16, que diz assim: E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: Farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Você poderia perguntar, depois dessa parábola, qual é o problema de ter uma vida boa, tranquila? Afinal das contas, eu tenho certeza que todos vocês estão trabalhando para isso. Todo mundo trabalha para ter uma vida confortável, natural. Afinal das contas, a Bíblia diz, a própria palavra de Deus diz que o trabalhador é digno do seu salário. Portanto, não devemos entender que haja qualquer mal em trabalhar, ter e desfrutar dos seus bens. Então, qual é o problema? O problema está na soberba do homem. O problema está na soberba do homem. Vocês observaram que aquele homem da parábola colocou a sua confiança naquilo que ele tinha alcançado? Em sua soberba, ele olhou para seus bens e então disse: agora eu estou em paz. Ou seja, a paz dele estava depositada naquilo que ele havia alcançado, como se não tivesse vindo dos céus. Como se ele tivesse alcançado com suas forças, com a sua capacidade intelectual, com o seu jeitinho, como se ele tivesse conseguido todas as coisas por conta própria. E na soberba dele, ele atribui glória a si mesmo e usufrui de todos os benefícios tão somente para si mesmo. O problema, portanto, não é desfrutar das bênçãos que Deus vai nos concedendo. O problema está na soberba do homem. E nós exatamente vamos ver em Daniel, capítulo 4, como Deus olha para a soberba do homem. Vamos, portanto, nos voltar para o livro do profeta Daniel, capítulo 4, e vamos fazer a leitura apenas dos versículos 29 e 30. Apenas 29 e 30. Depois nós vamos voltar e fazer toda a exposição do capítulo 4. E diz assim a palavra do Senhor: Ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, falou o rei e disse: Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Vamos orar. Senhor Deus bendito, Tu és o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. O Senhor criou tudo pelo poder da Tua palavra e o Senhor governa sobre tudo, de tal modo que de eternidade a eternidade o Senhor é único, o Senhor é Deus. E nós Te louvamos porque o Senhor, Deus, administra o mundo com justiça, governa com equidade. O Senhor é santo em todas as Tuas obras e também gracioso e misericordioso para com aqueles que andam humildemente com o Senhor. E nós, portanto, Senhor Deus, bendizemos o Teu nome e pedimos que a Tua palavra, que é o Teu poder para a salvação, que pode, Senhor Deus, transformar o coração, que pode, pelo Espírito Santo, quebrantar até o mais duro dos corações, porque, ó Deus, Tu és o Senhor e é irresistível. Portanto, Senhor, fala conosco
conosco pela tua palavra, operada, Senhor Deus, pelo Espírito Santo, para que, ó Deus, sejamos abençoados. Que a igreja seja, portanto, edificada, fortalecida, exortada, consolada. Que a igreja, Senhor Deus, seja abençoada. Que o Senhor receba a nossa oração. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem. Nós já vimos o capítulo 1, capítulo 2 e o capítulo 3 do profeta Daniel. E nesses 3 capítulos, nós podemos dizer que o rei imperador Nabucodonosor recebeu 3 vezes o testemunho da glória de Deus. Por que é interessante esses 3 testemunhos? Porque a Escritura nos fala sobre o fato de que por 2 ou 3 testemunhas tudo deve se confirmar. Portanto, ele recebeu 3 vezes o testemunho. O testemunho que está no capítulo 1, versículo 20, em que diz: quando todos apareceram diante do imperador para ele analisar a inteligência deles, diz que em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou quem? O profeta Daniel e os seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Portanto, primeiro testemunho de que aqueles homens, eles se destacaram. E a razão que é dada para isso é que Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria para eles. Primeiro testemunho. Segundo testemunho, capítulo 2, quando o imperador tem um sonho, ordena que os magos, encantadores, sábios e assim por diante, dessem a ele não só a interpretação, mas revelasse o sonho dele e dissesse a interpretação, algo impossível aos homens. Mas o profeta Daniel recebe do Senhor a revelação do sonho e da interpretação e então conta para o imperador. E no final do capítulo 2, versículo 47, diz o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o revelador de mistérios, pois pudesses revelar este mistério. Segundo testemunho. Por 2 testemunhos já seriam suficientes. Como nós mencionamos, nós temos a Escritura nos dizendo isso em Deuteronômio, capítulo 19, versículo 5. Deuteronômio, capítulo 19, versículo 5. Ele diz que por 2 ou 3 testemunhas, versículo 15, uma só testemunha não se levantará contra alguém, por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for que cometer. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, se estabelecerá o fato. Então, 2 testemunhas já é suficiente. E Jesus, em Mateus 18, cita esse texto, no versículo 16, Paulo cita em 2 Coríntios 13, versículo 1. Portanto, os 2 testemunhos já seriam suficientes para que o rei fosse considerado diante de Deus indesculpável por ter recebido o testemunho da glória do Senhor. Mas nós vamos ter o terceiro testemunho para fechar o caso, que está no capítulo 3. No capítulo 3, nós temos os 3 amigos do profeta Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não se prostraram perante a estátua, vocês lembram que ele ergueu, e por causa disso o rei os lançou na fornalha ardente 7 vezes aquecida. E quando foram lançados, o texto diz que um 4º homem apareceu e eles andavam livremente. O imperador chamou para fora e eles não tinham, os 3 não tinham nada, nem cheiro de fumaça. E então, versículo 28 do capítulo 3, falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego,
que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Observe que os três testemunhos têm Nabucodonosor como aquele que presenciou. Não foi alguém que disse a Nabucodonosor. O próprio Nabucodonosor presenciou todas essas coisas. O próprio Nabucodonosor experimentou tudo aquilo. Ele viu que os judeus foram mais sábios. Ele viu que o profeta Daniel revelou algo impossível. E ele viu que Deus havia livrado os três amigos de uma forma sobrenatural. Portanto, testemunho suficiente. Mas não foi o suficiente ainda para aquele homem que ainda estava com o coração duro. E no capítulo 4, nós vamos ter o testemunho de Deus operando na vida do próprio Nabucodonosor para manifestar a todos os reinos a grandeza de Deus. Observe que Deus pegou um reino que ele mesmo engrandeceu, o próprio Deus engrandeceu, deixou crescer, fazer-se grande, como diz o texto, todos se abrigavam debaixo deste reino. E então Deus vai usar este reino, este rei, para mostrar para todos que o Senhor está acima de todos. Que é Deus quem põe os governantes e tira os governantes. Que é Deus quem domina sobre tudo e sobre todos. Isso é fundamental. E eu gostaria de já trazer uma aplicação para a sua vida. Você tem recebido o testemunho da glória de Deus? Eu tenho certeza que se você observar a sua vida, verá que Deus tem cuidado de você ao longo da sua jornada. Você já deve ter visto muitas vezes, quando você não tinha saída, e Deus graciosamente deu saída. Quantas vezes Deus supriu necessidades nos momentos em que você não sabia como conseguir esse suprimento. Às vezes em que Deus deu uma direção, quando você não sabia o que fazer. Às vezes em que Deus deu livramento, quando você não tinha para onde fugir. Portanto, nós somos testemunhas de uma graça divina que está presente na nossa própria vida. Porque Deus está presente, graciosamente, gerindo, governando a sua criação. Ele não é o Deus de longe, ele não é o Deus que apenas transcende a criação. Ele é o Deus que emana a criação, porque ele está junto a ela. Ele se faz presente, ele não a abandonou. E você é testemunha disso na sua própria vida. E a minha pergunta diante disso é: você tem vivido para a glória deste Deus? Você tem reconhecido a grandeza da glória deste Deus? Tem sido suficiente tudo o que ele fez? Você pode dizer assim, mas para todo cristão é suficiente? Nada disso. Há muitas pessoas que vão de igrejinha em igrejinha procurando milagres e sinais para poder alicerçar a sua fé. Você já tem visto tanto que Deus tem feito na sua vida? É claro que essa não é a base da nossa fé, a nossa experiência não é a base da nossa fé, mas ela já é suficiente para demonstrar a glória e a grandeza de Deus, como o próprio apóstolo Paulo diz em Romanos, que a criação dá testemunho do poder e da sabedoria. Uma citação do Salmo 19, quando Davi diz que os céus manifestam a glória de Deus. Portanto, a nossa vida manifesta a glória de Deus. E isso deve já ser suficiente para chamar você a uma vida com Deus, a uma vida para Deus. Não foi suficiente para Nabucodonosor. A dureza do coração daquele homem ainda estava presente. E aí no capítulo 4, Deus vai fazer algo que realmente vai marcar a vida dele. Observe uma coisa. O fato de Deus dar um testemunho, 2 testemunhos, 3 testemunhos e insistir com o último para manifestar a glória dele, mas também a graça dele. Nós devemos entender 2 coisas, que na salvação de um pecador, Deus manifesta a sua glória, mas também a sua graça. Ele manifesta seu poder aqui na vida de Nabucodonosor, mas também a profundidade, a amplitude de sua graça. Nabucodonosor vai experimentar algo que é extraordinário, que você deve conhecer muito bem, a dimensão da graça de Deus. Deus insiste para manifestar sua glória e sua graça. Como é que estava Nabucodonosor? Nós lemos o texto. Eu vou ler o versículo 4, depois reler o versículo 29. Ele diz assim, o versículo 4 do capítulo 4. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio,
Veja, estava tudo bem com ele, certo? Estava tudo bem com ele. Só que estar tudo bem não é problema. O problema de estar tudo bem é que o homem, quando está tudo bem, ele tende ao pecado da soberba e do desprezo para com Deus. E nós vimos isso no versículo 29, quando ele está no seu palácio, olha para tudo e observe a soberba. Não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Observe que ele não associa o seu bem-estar à graça divina, mas a seus próprios méritos. Ter uma vida tranquila não é problema. E a gente pode dizer que não é problema, porque 1 Timóteo, capítulo 2, 1 Timóteo, capítulo 2, o apóstolo Paulo ensina a orar em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que, observe, para que vivamos vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito. Portanto, ter uma vida tranquila não é problema. O problema é ter o coração daquele homem que prosperou, ou o coração de Nabucodonosor, e se orgulhar em si mesmo. A tranquilidade, ela é uma grande bênção de Deus, mas ao mesmo tempo pode ser uma grande pedra de tropeço para os homens. No Salmo 73, nós vamos ver exatamente o perigo dessa tranquilidade. O Salmo de Asaf, em que ele bota para fora, reconhece algo que aconteceu, passou-se no seu coração. Ele diz que olhou para os ímpios, para os pecadores, e via que eles não tinham preocupações, versículo 4. O seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como manto. Eles estão sempre bem. Ele olhou para os ímpios e viu que os ímpios estão sempre tranquilos, parece que não há nada de mal com eles. E então, por causa da tranquilidade, a soberba aflora de seu coração. Mas Asaf entrou na presença de Deus e diz que então, quando estava no santuário do Senhor, atinou com o fim deles. Atinou com o fim deles. O problema não é a tranquilidade, é como você olha para ela. É o que você faz quando a tem. Nabucodonosor estava muito tranquilo. E então a soberba foi alimentada, o pecado cresceu mais ainda. E na sua soberba, Deus deu um sonho para ele. O sonho que Nabucodonosor teve foi o seguinte, versículo 5, ele disse que teve o sonho, e no versículo de número 10 ele diz: eram assim as visões da minha cabeça. Quando eu estava no meu leito, eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até ao céu, e era vista até aos confins da terra. A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos. A todos os seres viventes se mantinham dela. No meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo, que descia do céu, clamando fortemente e dizendo: derribai a árvore, cortai-lhe os ramos, derriçai-lhe as folhas, espalhai o seu fruto, afugente-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas a cepa com as raízes deixai na terra, atada com as cadeias de ferro e de bronze na erva do campo. Seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja como os animais, a erva da terra. Mude-se-lhe o coração para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado o coração de animal, e passem sobre ela 7 tempos. Essa sentença é por decreto dos vigilantes,
E esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dar a quem quer, até ao mais humilde dos homens, constitui sobre eles. Ele estava bem, ele estava tranquilo. Mas qual o problema estar tranquilo? A soberba dele mostra o problema. E isso já nos chama a atenção para um fato que até mesmo como cristãos devemos ter um cuidado. Quando você estiver com a sua vida tranquila, observe se o seu coração continua humilde diante do Senhor. Se o seu coração continua dependendo do Senhor. Se o seu coração continua buscando e esperando no Senhor. Se o seu coração continua querendo adorar ao Senhor. Se o seu coração continua querendo orar e meditar na palavra do Senhor. Observe se o seu coração continua, portanto, vivendo para o Senhor e na dependência do Senhor. Porque na tranquilidade você observará que muitas vezes o coração do homem relaxa. E é exatamente quando ele relaxa que o homem começa a se tornar uma presa fácil do pecado, do mundo e do diabo. Porque ele relaxou, porque ele achou que finalmente encontrou paz. E aí está a grande ilusão, não há paz neste mundo no que diz respeito a estar livre de todo mal. Porque o pecado ainda está presente, o mundo ainda jaz do maligno e o diabo, portanto, ainda está perturbando a todos. É a ilusão de que finalmente está tudo bem. Começou um ano novo, tudo está bem agora, vai dar tudo certo, esse ano vai ser maravilhoso. Essa ilusão que faz com que o homem ache que finalmente encontrou a paz que ele espera, faz com que ele se desarme e então se torne presa, algo invulnerável. Não deixe isso acontecer. Não deixe. Daí você vê a importância das muitas lutas que passamos. Muitas vezes você talvez tenha perguntado, por que tantas lutas? Por que eu passo por isso? Por que eu passo por aquilo? Por que eu passo por aquilo outro? Por que tantos problemas aparecem? Porque são eles que fazem você manter sua arma sempre ativa, alerta. Se manter sempre ali diante da guerra com os olhos ativos, observando os detalhes, que faz com que você esteja pronto para a batalha, que faz com que você esteja realmente alerta aos desafios que vão aparecendo para não cair como presa nas mãos do inimigo. Portanto, as lutas da vida mantêm a gente alerta. Mas os momentos tranquilos que vêm por graça divina, se eles se prolongam demais e você começa a relaxar, se torna um grande problema. Nabucodonosor estava muito tranquilo. E Deus deu um sonho para ele, para mostrar a ele aquilo que Deus iria fazer. O profeta Daniel é chamado para interpretar o sonho. E ele interpreta o sonho, dizendo, ó rei, o Senhor é contra você. Observe o que diz o versículo 24. Versículo 24. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo. Observe, é Deus quem quer isso. É Deus quem vai fazer isso contigo. É Deus quem vai te tirar do trono e vai fazer você estar entre os animais. É Deus quem vai te tirar da glória e te humilhar entre os animais do campo. É Deus quem vai fazer isso na tua vida. É Deus. Isso vem dele. Este é um decreto do Altíssimo. Ele fará isso, que virá contra o rei, meu Senhor. E quando ele diz isso, no versículo 27, o profeta Daniel dá um conselho. Ele diz assim, portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. É interessante como o profeta Daniel, apesar de ter dito, é um decreto de Deus, ao mesmo tempo diz assim, se você se converter, você pode encontrar a misericórdia do Senhor. Observam isso? Ainda que ele mesmo diz, é um decreto de Deus, portanto, assim como o rei decreta coisas e as pessoas têm que obedecer, Deus decretou algo contra você, ó rei. Mas se você se arrepender, se você se humilhar, se você reconhecer os seus pecados, se você mudar, se você praticar a justiça,
Se você, então, fizer a vontade do Senhor, Deus pode ter misericórdia de ti. Observe que ele coloca como possibilidade. E talvez se prolongue a tua tranquilidade. Ele não diz que com certeza, mas ele coloca diante do rei a esperança da possibilidade de ser tratado com misericórdia. Então, esse é um ponto importante para nós. Sempre que anunciamos a palavra do Senhor, devemos anunciar as misericórdias do Senhor. O Deus que exige dos homens a santidade, que exige dos homens que eles andem com o Senhor, é o Deus que demonstra graça e misericórdia. O profeta Daniel tem a consciência que este Deus santo é um Deus de misericórdia. Portanto, quando você anunciar às pessoas a palavra do Senhor, a justiça divina, a santidade divina, anuncie também a misericórdia divina, para que as pessoas encontrem a esperança de serem recebidas com a compaixão de Deus e, portanto, serem perdoadas. Veja que o profeta Daniel evangelizou. Ele não perdeu tempo. Diante daquilo que Deus decretou, diante daquilo que Deus ordenou e que ele revelou para Nabucodonosor com a interpretação, ele automaticamente disse: rei, muda a tua vida e poderá haver esperança para você. O rei foi chamado a isso. Mas seu coração ainda estava endurecido. O versículo 29, como nós já lemos, diz que ao cabo de 12 meses, então não foi uma coisa rápida. A impressão que a gente tem é que tudo aconteceu, né, um dia após o outro. Não. Depois daquele sonho, se passou um ano inteiro. 12 meses se passaram. Para que acontecesse aquilo que Deus havia dito. Então observe um ponto, é que o Senhor é muito paciente. E nesse tempo já manifesta também a misericórdia de Deus. Veja, um ano antes Deus advertiu, por meio de sonho, o profeta Daniel exortou por meio, naquele momento, na ocasião da interpretação do sonho, e Deus deu a Nabucodonosor um ano inteiro. Percebe que o tempo manifesta as misericórdias de Deus. O tempo mostra a graça de Deus. Um ano para Nabucodonosor pensar, um ano para Nabucodonosor refletir, um ano para Nabucodonosor, então, fazer aquilo que o profeta havia dito: põe termo pela justiça em teus pecados. Então observe que Deus é um Deus de muita graça e misericórdia. Você pode perguntar assim: por que Deus demora tanto para trazer o seu filho Jesus? Por que demora tanto para Jesus voltar? A gente anseia tanto, estamos cansados deste mundo mau, estamos cansados deste mundo que vive contra o Senhor, cansativo, desse mundo de maldade em tudo. Estamos cansados porque Jesus não volta, porque se nós estamos cansados, quanto mais Deus, porque Ele é muito paciente, porque Ele é muito misericordioso. O Novo Testamento nos diz exatamente isso. Pedro nos fala dessa paciência divina como uma esperança de salvação para aqueles que ainda não conheceram Jesus. Aqueles que ainda precisam se converter, tem nesse tempo de espera da volta de Jesus a misericórdia, a paciente misericórdia do Senhor. Então aproveite, não desperdice a paciência e a misericórdia do Senhor. 12 meses se passam. E depois desses 12 meses, então vem se cumprir a palavra do Senhor. Observe que o tempo pode demorar. Pode ser que pareça demorado. Olha, ele talvez tenha esperado uma semana, 2, um mês, não aconteceu nada. Pode parecer demorado. Depois de um ano, o rei já tinha esquecido do seu sonho, já tinha se passado tudo, e aí Deus cumpre a sua palavra. E então, acontece exatamente o que ele havia proferido. Versículo 31. Versículo 31 diz: falava ainda o rei, quando desceu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o teu reino. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. E far-te-ão comer ervas como bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti,
até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dar a quem quer. No mesmo instante, se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens, e passou a comer erva como os bois. E o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. A gente não sabe quanto tempo esses 7 tempos. Há uma sugestão, por própria tradução dos judeus para o grego, de 7 anos. Mas a gente não sabe exatamente se seria esse o sentido. 7 semanas, 7 anos, 7 meses, 7 estações. Não sabemos exatamente. Mas foi o tempo suficiente para se cumprir isso aqui. Ó. Crescer os cabelos como as penas da águia. Então tem que ter um certo tempo para isso. Não pode ter sido pouco tempo. E ainda crescerem as unhas como as das aves. Então as unhas cresceram um monte. Os cabelos também. Então ele ficou com aquela aparência de uma pessoa abandonada. E você pode ver um pouco disso, talvez alguém na rua que há meses que não corta o cabelo, meses que não corta as unhas. Então, algum tempo longo passou. Não sabemos exatamente quanto é esse tempo. Mas o ponto, se não é importante o tempo, porque senão Deus teria nos revelado. O ponto que foi o tempo que Deus quis, exatamente o tempo certo. 7 costuma ser um número que significa a perfeição, o tempo completo. Tanto é que uma semana completa são exatamente 7 dias. Foi o tempo certo, o tempo completo, o tempo que Deus quis que fosse. Mas o ponto importante é que Deus humilhou o imperador. O homem mais poderoso do mundo estava ali agora comendo a erva como boi. Não há segurança em nada. Eu digo de vez em quando isso porque o nosso país, até mesmo por estímulo de governantes, tem alimentado muito a ideia de que emprego estável é um emprego público. Não existe estabilidade no mundo, a não ser em Deus. Este homem era imperador. Tem algo mais estável que isso? O cara era o senhor de toda uma nação e governava sobre nações. Um homem que tinha um poder imenso. E Deus humilhou a ponto de tirar do seu poder e colocar para comer erva do campo como os bois. Onde está a estabilidade da vida? Está em Deus. Se em algum momento você fica pensando, mas eu só vou ter paz e estabilidade financeira quando eu tiver aquele emprego. Ah, não, só vou ter paz e estabilidade quando eu alcançar isso aqui. Ah, eu só vou ter paz e estabilidade quando eu conseguir não sei o quê. Para de colocar a confiança de seu coração sobre A, B ou C. A estabilidade da vida, a certeza de que nós vamos continuar tendo o que precisamos, está no Deus que conhece a nossa vida. Ou ele não sabe que você precisa, como disse Jesus em Mateus capítulo 6, por acaso Deus não sabe que vocês precisam comer, se vestir? Deus dá até aos animais o que eles precisam. Ele não vai dar a vocês, homens de pequena fé. A estabilidade da vida está no Senhor. A estabilidade da vida está no Senhor. O Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Aqueles que confiam no Senhor. Não há estabilidade na vida a não ser em Deus. Coloque isso no seu coração. A certeza de que você terá o que precisa durante toda a sua vida está no fato de que Deus cuida de nós. A certeza de que Deus cuida de nós. Em Hebreus, capítulo 13, ele diz assim: contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira nenhuma, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Então, que seja isso a tua paz. Ah, Senhor, eu preciso do Senhor para isso. Ah, Senhor, eu preciso pagar uma conta, eu preciso fazer as compras, eu preciso de um bem qualquer. Senhor, eu preciso. O Senhor é meu chefe. O nosso chefe, aquele que nos sustenta, é o Senhor. Dele vem
campo, dele vêm os animais, dele vêm os materiais, dele vem tudo. Ele nos sustenta. Então, Senhor, eu preciso, coloca diante dele. Não importa qual o seu trabalho, desde que ele glorifique a Deus, Deus proverá para você o sustento. E se precisar melhorar o trabalho, que Deus abençoar, que bom, mas esteja a sua confiança no Senhor. O importante é que você tenha plena certeza de que seja lá onde você trabalhar e de como Deus vai prover de forma justa, né, obviamente, e íntegra, o seu sustento, ele vem do Senhor. Isso é fundamental. Não há estabilidade em nada, a não ser no próprio Deus. Deus tira o imperador e coloca ele entre os animais do campo. Qual o propósito de Deus? O propósito de Deus, ele mesmo diz, no versículo 32, finalzinho do 32. Até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dar a quem quer. Como eu disse, observe que nesse texto há duas coisas que Deus manifesta. Deus manifesta a sua glória. Nabucodonosor vai engrandecer a Deus, vai glorificar a Deus, mas Deus manifesta a sua graça. A sua glória, porque ao reconhecer que Deus é Senhor de tudo, que Ele dá a quem quer, que Ele tira a quem quer, Ele está manifestando a grandeza única do Senhor da criação. Mas sua graça, porque Deus manifestou a Ele o prazer de reconhecer a glória de Deus. Quando o pecador tem o benefício de reconhecer a glória de Deus, este pecador está sendo agraciado. Podemos comparar com outros reis. Faraó. Vocês lembram de Faraó nos dias de Moisés? Faraó também viu a manifestação do poder de Deus. Durante o período das pragas, Faraó começou a ficar com medo porque a coisa ficou terrível. Principalmente quando chega no momento em que os primogênitos do Egito, eles vão morrer. Então Faraó e todo o povo estão aterrorizados. Eles já haviam visto a manifestação do poder de Deus. Deus já estava manifestando, praga após praga, a sua glória, a sua soberania, que estava acima de todos os deuses e de todos os governos. Mas Faraó não reconheceu. Faraó viu testemunho 10 vezes do poder de Deus, o Deus de Israel. E mesmo depois de 10 vezes testemunhando o poder de Deus, Faraó foi atrás de Israel para tentar matar o povo, destruir o povo no final. A dureza do coração do homem. Observe que nem milagres pode quebrantar o coração do homem. Não são eles que vão convertê-lo. Só o Senhor mesmo. Só que aqui não. O Nabucodonosor foi diferente. O propósito de Deus é fazê-lo reconhecer. O propósito de Deus não é só fazer os povos verem o poder de Deus. O propósito de Deus é fazer o próprio Nabucodonosor reconhecer o poder de Deus. Percebe a diferença? Em Faraó, toda a terra teve conhecimento do poder de Deus. Quando Israel chegou em Canaã, Raabe diz: chegou aos nossos ouvidos o testemunho de tudo que Deus tem feito por meio de vocês. De todos os operar de Deus na vida de vocês. E Raabe disse: eu quero que vocês me livrem, que vocês me poupem. Ela creu em Deus por causa do testemunho da glória de Deus, o testemunho do poder de Deus. Por meio de Faraó, todos viram o poder de Deus, mas Faraó pereceu. Faraó sucumbiu. Faraó foi destruído. Aqui, em Nabucodonosor, Deus não só quer que a terra, que os povos tenham o testemunho do poder de Deus. Deus quer que o próprio Nabucodonosor reconheça a glória de Deus. Por isso que não é apenas uma manifestação da glória divina aos povos, mas é uma manifestação da graça. Nabucodonosor vai ser trabalhado por Deus. É assim que você deve ver quando Deus está operando na sua vida. Quando Deus está operando na sua vida, quando Deus está trabalhando na sua vida, e nas lutas da vida, Deus vai fazendo com que o seu coração fique quebrantado,
Não veja isso como uma inimizade, antipatia da parte de Deus. Veja como uma manifestação da graça. Quantas pessoas, por causa da dureza do coração, mantêm a soberba e a arrogância, se achando boas demais, até dentro das igrejas, como os fariseus. Então, quando Deus está trabalhando e quebrantando a tua vida, isso não é uma antipatia de Deus, isso é graça. É Deus querendo mudar você. Ele não só está manifestando a sua glória, está manifestando a sua graça. Você deve olhar para isso como uma expressão do amor divino, porque na soberba e na dureza do coração do homem é que ele vai ao inferno, é que ele vai ser destruído, porque ele não reconhece a graça divina, ele não se humilha diante do Senhor. Ele não se humilha diante do Senhor. Deus está humilhando Nabucodonosor para que Nabucodonosor reconheça a graça, o poder de Deus. Como nos diz 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5. Rogo igualmente aos jovens, sede submisso aos que são mais velhos, outros sim, no trato de uns para com os outros, cingivos todos de humildade. Porque, aí vem a frase-chave, Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. Percebem que é exatamente o que aconteceu com Nabucodonosor? Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em seu tempo oportuno, vos exalte. Exatamente o que aconteceu com Nabucodonosor. Quando Nabucodonosor reconheceu, humilhando-se na presença de Deus, a sua vida foi restaurada. Quando ele reconheceu sua miséria, quando ele reconheceu a glória de Deus, quando ele reconheceu sua pequenez, quando ele reconheceu a grandeza de Deus, Deus então mudou a sua vida, restaurou a sua vida. O versículo 34 diz: mas ao fim daqueles dias, como disse, não sabemos o tempo que durou aquilo, mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército dos céus, do céu. E os moradores da terra, não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Tão logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes, fui restabelecido no meu reino, e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras, e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Perceberam? Nabucodonosor não apenas testemunhou o poder de Deus, mas testemunhou a graça. Quando se passa o tempo que Deus havia dito, Deus restaura a vida dele. E ele que saiu de sua loucura, é a loucura de Nabucodonosor, ele quando foi restaurado no seu entendimento, ele glorifica Deus, ele reconhece que o reino de Deus tem domínio sobre o reino dos homens. Ele reconhece a eternidade de Deus e a glória de Deus acima de todos os homens. Ele reconhece a grandeza, a justiça, a verdade em Deus. Ele reconhece a glória de Deus. Mas ele não só reconhece a glória de Deus, ele reconhece a sua própria miséria. Vocês imaginam como deve ser difícil para um imperador arrogante, soberbo como ele era, reconhecer perante os povos que ele andava na soberba. Ele diz: e pode humilhar aos que andam na soberba.
Por que ele reconheceu diante dos povos? Porque esta carta é uma carta exposta do imperador Nabucodonosor a todos os povos. O primeiro versículo diz: o rei Nabucodonosor a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. É uma carta aberta de um imperador, reconhecendo o estado de miséria em que ele foi posto por Deus, por causa da soberba de seu coração, por se achar grande demais e não reconhecer a glória de Deus. Nessa expressão dele, está uma forte indicação de sua conversão. O homem que reconheceu a glória de Deus, Deus operou na vida de um imperador. Portanto, já podemos aplicar uma outra questão. Não há coração tão duro para Deus. Percebe? Não há coração tão duro. Ah, aquele coração é duro demais. Não há coração tão duro para Deus. O coração mais duro para Deus ainda é um coração. E Deus pode convertê-lo. E Deus fará o que for preciso, do jeito que Ele quiser, para humilhar e converter um coração endurecido. Portanto, a nossa esperança para a salvação dos homens está em Deus e somente em Deus, e nem ninguém mais. A nossa esperança da salvação das pessoas está no poder de Deus que opera pela palavra dele e pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo fala pela palavra dele. Portanto, a nossa esperança está completamente nele. Quando pregamos, não pregamos para fazer proselitismo e trazer pessoas para uma instituição. Nós pregamos para anunciar a glória de Deus e a esperança da salvação para os pecadores. Portanto, a esperança da salvação está nele. Se você acha que uma pessoa é dura demais de coração, para Deus é só um coração. Não há ninguém duro demais de coração para Deus. Há esperança no Senhor. E aquele homem encontrou a misericórdia e a graça de Deus. Veja que Deus usou o imperador para manifestar a dimensão do seu poder, mas também a profundidade de sua graça. E alcançou. O profeta Daniel encerra a participação de Nabucodonosor em seu livro com esse testemunho maravilhoso, nos conduzindo a ter um olhar bom para Nabucodonosor, um homem que reconheceu a glória de Deus e reconheceu a própria miséria. E você? No decurso de sua vida, tem reconhecido a glória de Deus e a sua miséria? Ou você ainda olha para as pessoas como se elas estivessem abaixo de você, como fariseus religiosos que olham para os outros na sua soberba, sempre prontos a humilhar e julgar e condenar os outros, se esquecendo que há um juiz acima de todos, que é Deus, e que julgará estes fariseus. Esquecendo que é pela graça de Deus que nós vivemos, e que se alguém é salvo porque Deus é misericordioso para com estes. Portanto, viva a sua vida humildemente diante do Senhor. Viva a sua vida humildemente diante do Senhor. O que o profeta Miqueias nos dirá mais adiante, numa pergunta retórica: o que é que Deus quer? A resposta é: Ele te declarou ao homem o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti. Que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Então, se você está esperando uma vida mansa e tranquila, espere em Deus. Se você está esperando alguma justiça, espere em Deus. E assim, que você possa viver na dependência do Senhor todos os seus dias. Porque todas as coisas vêm dEle. E assim você realmente viverá para a glória dEle. E todas as coisas na sua vida mostrarão ao mundo a glória e a graça de Deus.